Bom dia, nós já estamos no ar? Sim? Vocês estão me ouvindo? Nós vamos dar início, né, à nossa última mesa do seminário. Nós estamos só aqui né, justificando um atraso, porque a gente está com problema de conexão. Sirlene não está conseguindo compartilhar áudio, e a mãe que vai participar conosco não está conseguindo compartilhar áudio e vídeo. Aí a gente está tentando, né, remotamente, assessorá-las, né, para que elas consigam se comunicar com as pessoas que estão aí acompanhando o nosso seminário. Só um segundinho. Deixa eu ver. Isso. Bom dia, né, companheiros e companheiras, né, nessa jornada do segundo seminário de Direito à Educação e Desafios em Tempos de Pandemia. Eu sinto muita satisfação de estar representando aqui as professoras e os professores, compondo essa mesa com os nossos companheiros e companheiras de luta. Eu quero saudar a professora Sirlene, né, professora da base da educação infantil, que também está participando da comissão organizadora do seminário e participa de todas as nossas lutas. Nós vamos estar dividindo a mesa, né? Espero que a gente consiga resolver esse problema técnico que está acontecendo agora. Gostaria também de saudar a Bruna e a Flávia, nossas intérpretes de Libras, o professor Diego, que estará nos ajudando e dando suporte técnico, e agradecer, né, por terem aceito os nossos convites, né, a mãe Cássia Aline de Oliveira Rodrigues, que é mãe de 2 crianças da educação infantil, que estão matriculados na Rede Municipal de Belo Horizonte, o professor Luiz Dourado, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Nara Cladera, nossa convidada internacional. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Ótimo. Então, vou fazer uma breve reflexão aqui, né? Nosso seminário é o segundo deste ano que nós estamos fazendo com essa temática, então é uma continuidade. Ele foi destinado a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, terceirizados e servidores. Nós estamos reunindo nesse seminário, né, propostas, reflexões que têm a ver com o contexto da pandemia, né, e essas modificações nas estruturas, né, de trabalho, nos nossos espaços escolares. Contamos, né, com que todos tragam, né, as suas experiências, práticas pedagógicas, a sua vivência social e a necessidade que a gente tem hoje, né, de melhorias urgentes dessas políticas educacionais do município serem refletidas nos nossos seminários e encaminhadas, né, à Assembleia, que será sexta-feira, e encaminhadas à prefeitura, para que a gente possa aí, construir de forma coletiva e participativa esse alinhamento, né, do que nós defendemos enquanto uma educação que alcança, né, a nossa classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores, nesse momento da pandemia. Nós discutimos no primeiro seminário as propostas que refletem sobre as nossas defesas, né, reverter esse problema da crise sanitária que escancarou as desigualdades sociais que estão submetidas nossos alunos e alunos, como também a urgência de construir de forma democrática políticas educacionais que deem conta de nos apoiar no nosso ambiente de trabalho. Esse momento de isolamento social, mortalidade da população contaminada pelo vírus, de total modificação das relações de trabalho e diminuição de direitos dos trabalhadores, desemprego, corte de dobras e muitos outros problemas, nós criamos esse espaço de reflexão, discussão, construção e reconstrução das nossas defesas. Essa tarefa não é fácil, significa que questionar essa realidade brutal, que nunca vivemos nessa proporção antes, e se posicionar, né, de forma contra essa total transferência de responsabilidade para a escola e a ausência do poder público. Combater a fala, né, eu vou usar aqui uma fala que chocou as nossas direções de escola na semana passada. A secretária de Educação, em reunião, ela disse aos diretores e diretoras
que diretor bom é aquele que não perde nenhum aluno e que alcança toda a comunidade. Esse tipo de fala reflete bem a transferência de responsabilidade para as escolas e também para as famílias, como se fosse só a ação isolada das escolas suficiente para resolver todos os problemas da exclusão, das desigualdades que estão submetidas às nossas comunidades escolares. Então, diante desse cenário que a gente está vivendo, né, hoje nós vamos aí ter vários temas que vão articular, que buscaremos, né, articular para que a gente faça essa reflexão, né, da articulação família, escola e comunidade, a falta de políticas públicas intersetoriais da educação, uma naturalização das desigualdades com o professor Luiz, e as experiências francesas da professora Nara. Eu sinto assim, muito, né? Você está conseguindo se comunicar, Sirlene? Ela continua sem áudio. E aí, nós tínhamos feito uma divisão, né, dessa apresentação. Nesse momento, a Sirlene ia também fazer suas considerações na abertura do seminário, e a gente ia partir para apresentar os nossos convidados, né? Eu queria dar boas-vindas, né, e bom dia ao professor Luiz Dourado, professor Luiz Dourado. Bom dia. Bom dia, muita satisfação recebê-lo aqui para trazer contribuições para a gente discutir as políticas intersetoriais, né? E essa articulação entre saúde e educação. Gostaria de chamar também a professora Nara. Oi. Bom dia, professora Nara. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom dia e obrigada a vocês por este convite. Sim. E também, né, nesse momento, apresentaria a mãe, Cássia, que ainda... Diego, já conseguiu se comunicar? Ao longo da nossa mesa, nós vamos tentar aí, né, colocar ela em sintonia, né, participando, né, conosco. E aí eu já vou abrir, né, a fala, já vou direcionar a fala para o professor Luiz Dourado. Hoje nós vamos inverter a mesa. Vamos colocar o professor Luiz Dourado trazendo a questão do cenário nacional, local, que a gente está vivendo nesse momento. Depois a professora Nara, que também trará elementos internacionais. E, por fim, a mãe Cássia. Espero que a gente consiga resolver esse problema de conectividade dela, né, que ela possa estar conosco para trazer sua discussão e as contribuições para a gente refletir sobre essa relação família-escola nesse momento da pandemia. Então, professor, pode iniciar. Bom dia a todos e todas. Eu inicialmente agradeço ao Sindrede o convite, que foi feito nas pessoas da professora Luana e também da Flávia. Quero cumprimentar a Evângeli, a Sirlene, o professor Diego, também Bruna e Flávia, né, que nos apoiam nesse momento, e dizer da satisfação também de partilhar essa sessão com a professora Nara Cladera e com a mãe Cássia Aline de Oliveira, né? Dizer que a mesa que nos foi proposta, quer dizer, a temática que nos foi proposta, neste seminário de Direito à Educação e Desafio em Tempos de Pandemia, a subtemática Direito à Educação em Tempos de Pandemia e a falta de políticas intersetoriais da saúde e educação e a naturalização da desigualdade. Veja que o título da mesa ele é bastante emblemático e já se articula com as falas iniciais da Evângeli, né? Chamando a atenção para um contexto complexo esse que, no nosso caso, falta a nível nacional, em âmbito estadual, mesmo municipal, né, políticas intersetoriais para a saúde e educação, o que tem resultado, objetivamente, né, na ausência, vamos pegar o caso, por exemplo, do governo federal, na ausência de ações concretas, de políticas consistentes, em articulação com os demais entes federados. Em última análise, o que nós estamos falando, que a ausência de um sistema nacional de educação, né, e a não implementação de políticas consistentes na área educacional tem levado a uma série de questões, né, entre elas a tomada de decisões sem o estabelecimento de diretrizes nacionais. Veja, o mesmo Conselho Nacional de Educação, ele não estabeleceu diretrizes nacionais, ele estabeleceu apenas
recomendações e sugestões. Tudo isso gera uma situação bastante complexa que nós vamos ter no nosso país ações e proposições as mais diversas. Algumas no âmbito, no escopo da ação federal, outras estadual, outras municipais, e outras, como foi colocado pela Evângela, até mesmo no âmbito da instituição educativa. Quer dizer, tudo isso cria uma situação absolutamente complexa, que já era complexa anteriormente, mas que se intensifica na pandemia, né, nessa crise sanitária que nós estamos vivenciando no nosso país. Então, a ausência de políticas intersetoriais articuladas entre saúde e educação tem criado, não é, quer dizer, uma dificuldade imensa para o conjunto dos nossos profissionais da educação e estudantes. De maneira geral, o que a gente está vivenciando no país, né, e aí tem a ver com as ações no campo federal, respaldadas pelo Congresso Nacional, que foi a adoção da flexibilização dos dias letivos. Quer dizer, agora não se precisa mais, se flexibilizou em função dessa situação emergencial, os dias letivos. E a adoção de alternativas pedagógicas não presenciais. Em muitos casos, essas alternativas têm se efetivado por medidas burocráticas, quer dizer, há uma preocupação muito maior com o cumprimento do calendário escolar do que, de fato, com a garantia do direito à educação, que é um tema fundamental, né, nesta discussão que o Sindirede BH vem fazendo. Né? Bom, então essas medidas, muitas vezes burocráticas, né, acabaram também, onde foram implementadas, sendo tributárias da adoção de plataformas privadas, sem o necessário acompanhamento e efetiva mediação pedagógica, ou seja, em alguns casos são pacotes prontos que são implementados, muitas das vezes, um conjunto de atividades, num cenário em que não houve a formação dos professores, pensando aí, sobretudo, a situação da educação básica, discutindo as condições objetivas, envolvendo as etapas e modalidades, por exemplo, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, as modalidades educativas. Quer dizer, na verdade, o processo ele se implementa de forma absolutamente distinta, não é? E sem essas condições que seriam fundamentais. Em muitos casos, tem gerado o quê? Uma intensificação do trabalho. Né? Quer dizer, uma intensificação do trabalho do professor, mas também dos estudantes, dos pais, né? E também, em outros casos, nós temos o que? As transferências de obrigações que deveriam ser do Estado, né, tanto nacional quanto os estados, Distrito Federal e municípios, para a escola e para as famílias. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que essas perspectivas, elas têm, como a subtemática chama, naturalizada a exclusão. Porque o que a pandemia fez? A pandemia trouxe à tona, ficou muito claro, né, a situação de desigualdade social em nosso país. Né, e isto, com a ausência de políticas orgânicas para o setor, a situação fica ainda mais complexa. Né? Então, o caso brasileiro é emblemático, né, e a gente precisa compreender. Só para a gente ter uma ideia da desigualdade em termos de acesso, de acesso às tecnologias, né? Nós temos hoje no país apenas 67% dos domicílios com acesso à internet. Quando nós olhamos para as classes D e E, são apenas 40%. Né? E 18% afirmam que não sabe utilizar essas perspectivas. Com relação aos domicílios brasileiros que acessam via computador, a desigualdade ainda é maior. Nós vamos ver que as classes C, 47% acessam via computador, e as classes E, apenas 5%. Então, veja que nós temos um cenário absolutamente desigual. Só para ilustrar, quase metade dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né, 42,36%, não tem computador em casa. E aí nós estamos falando já na questão. E se a gente olhar os estados, a situação ainda fica muito mais grave na região norte e na região nordeste. Só para você ter um exemplo, no caso do Maranhão, 67,6% não tem
computador em casa. Então, essa situação ela vai nos colocando face a um conjunto de questões, né, que envolvem concretamente quem são esses estudantes, que atividades não presenciais têm sido feitas, se essas atividades têm um apoio de uma política governamental, né, como que elas têm se materializado, como tem se garantido o acesso a esses estudantes que não possuem os equipamentos, quantas escolas e redes têm condições efetivas para oferecer essas condições, né, e também considerando as condições das famílias. Quer dizer, é um cenário absolutamente complexo e que não foi considerado como uma configuração mesmo de política, né, de uma política face ao cenário da pandemia. Então, só para vocês terem uma ideia ainda com relação a toda a questão da tecnologia e da estruturação, como nós estamos falando aqui para BH, né, eu trazer aqui uma pesquisa da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, né, que aplicou um amplo questionário para 3.978 municípios. Quer dizer, nós temos no Brasil 5.570 municípios. Então, ela conseguiu aí resposta de 70% das matrículas das redes municipais. E o que os resultados nos revelam? Nos revelam essa desigualdade, né? Então, só para se ter uma ideia, 83% dos alunos da rede pública vivem em famílias vulneráveis com renda per capita de até um salário mínimo. Quer dizer, pensar uma política educacional, pensar uma perspectiva de atividade não presencial, deve considerar a realidade, né, destes educandos. Né? Portanto, é preciso considerar essa situação. 79% dos alunos das redes públicas têm acesso à internet. Mas quando eu vejo essa matéria, eu falo, poxa, mas coisa boa, 79% têm acesso à internet. Só que desses, 46% acessam só pelo celular. Ou seja, 2/3 dos estudantes não têm acesso pelo computador. E aí, às vezes, tem um celular com uma baixa resolutividade, sem pacote de dados, né, o que vai inviabilizando. Um outro dado importante é que 60% das redes municipais que suspenderam aulas presenciais estão oferecendo atividades remotas, as mais diferenciadas. Né? Então, isso tem envolvido, por exemplo, conteúdos digitais, videoaulas, a entrega de atividades na própria escola, quer dizer, um conjunto aí de atividades que objetivam atender os estudantes. No entanto, dessas 3.978 secretarias, somente 958 têm políticas de monitoramento das atividades remotas, ou seja, o acompanhamento é basilar ao processo formativo. Né? E mais da metade das redes indica que as maiores dificuldades para a implementação das atividades não presenciais são, ora, veja que isso é um Undime na pesquisa dela localizando, indefinição das normativas dos respectivos sistemas, quer dizer, então está indicando aí que há uma indefinição, há uma falta de clareza, né, dessas normativas, dificuldades dos professores em lidarem com as tecnologias, falta de equipamentos, quer dizer, um conjunto de questões aí que precisam ser refletidas. E eu colocaria ainda a questão da acessibilidade para os estudantes. Né? Então, os desafios são bastante amplos, né? Se nós considerarmos esse cenário, a complexidade desse cenário. Bom, além disso, nós temos o quê? Nós temos todo um conjunto de questões, né? E no início aí já da fala, na apresentação inicial, o Evangelho já chamou atenção para as mudanças por que passa o nosso país, né, com reforma trabalhista, reforma previdenciária, quer dizer, com um conjunto de ações no âmbito das políticas fiscais, né, e uma das que mais limitam esse processo no campo das políticas sociais é a Emenda Constitucional 95 de 2016, né, que congelou os recursos para a área social por 20 anos. Né, então, isso também se coloca como mais uma complexidade nesse cenário.
Ora, quando nós falamos na perspectiva, né, do direito à educação, nós temos que ver que a Constituição garante o direito à educação, a educação básica obrigatória de 4 aos 17 anos. O Plano Nacional de Educação especifica uma ação que envolve toda a educação, da educação básica à educação superior. Né? Então, num contexto que nós já tínhamos um ingresso desigual e agora nós estamos tendo um processo que trata desigualmente aqueles que estão inseridos nas redes públicas, uma vez que boa parte dos estudantes, né, não tem condições a esses processos de atividades não presenciais. Bom, mas pensando um pouco a nossa temática, né, que é de pensar políticas intersetoriais, certamente, né, que precisamos de ações e de políticas efetivas, seja do município, do Estado, da própria União, no sentido de equipar as instituições educativas, de garantir processos formativos, não é? E também de discutir mais amplamente as condições dessas atividades remotas, não presenciais ou de educação à distância. Quer dizer, criando condições objetivas para que elas aconteçam, para que elas não sejam um engodo, ou por então somente um atendimento burocrático para cumprir com a perspectiva da carga horária. Né? Então é muito sério esse conjunto de questões. Por isso nós enfatizamos que nesse momento político, né, sobretudo nesse momento de pandemia, nesse momento em que há a necessidade do isolamento social, porque nós ainda estamos num processo de grande infecção pela Covid no Brasil, né? Nós precisamos necessariamente de políticas intersetoriais, né? E igualmente de políticas e ações afirmativas face a essa situação de desigualdade social. Então, nós temos questões que são sanitárias, epidemiológicas, né? Que nós podemos aprender com outros países. Já vimos que o retorno de aulas em alguns países se mostrou como algo absolutamente preocupante, não é? Então, qual será o planejamento no caso brasileiro? Como vai se pensar essas questões, não é? Quer dizer, quando por aqui tivermos uma redução sustentável de casos. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem mais de 122 mil mortes, né? E aqui eu quero traduzir, né? Quer dizer, traduzir o meu sentimento para essas famílias, né? E para as múltiplas famílias que encontram com parentes, amigos, hospitalizados. Quer dizer, é uma situação absolutamente grave, não é? Então, pensar políticas articuladas é pensar essas questões epidemiológicas, não é? É discutir as condições, quando for o caso, para reabertura, mas que no nosso caso implica a garantia de vacinas, né? Muitos têm pontuado nessa situação. É necessário criar condições concretas de infraestrutura na escola, quer dizer, vamos provavelmente conviver muito tempo com essas questões atinentes à situação sanitária. As nossas escolas não estão preparadas para isso, né? Quer dizer, é preciso toda uma reestruturação político-pedagógica, de composição, inclusive da forma de organização nas instituições educativas. É preciso pensar protocolos de reabertura, e essa é uma discussão que deve ser feita conjuntamente, saúde e educação. Né? Então, é necessário, será certamente necessária a contratação de mais profissionais da educação, professores e funcionários. Tudo isso precisa se articular a um conjunto de políticas direcionadas ao conjunto dos estudantes e profissionais, mas, sobretudo, aqueles com vulnerabilidade social, e que, como nós vimos, mais de 80% dos estudantes da rede pública de ensino municipal. Então, essas são questões bastante importantes, né, para nós pensarmos alternativas. De igual modo, é preciso pensar as condições objetivas, né, e de valorização dos profissionais da educação, entendendo valorização como formação inicial, formação continuada, carreira, salário, condições de trabalho e de saúde desses profissionais. Né? Nós podemos pensar várias questões, nós temos vários profissionais
em grupo de risco ou que estão com mais de 60 anos. Quer dizer, então, tem aí um conjunto de questões, não é, para serem pensadas juntos, para se estabelecer políticas. E temos que nos contrapor, a meu ver, não é, com o movimento de responsabilização, quer seja da escola, quer sejam dos pais e estudantes. Né? É preciso que tenha uma política pública e que essa política seja intersetorial. Mas é preciso também viabilizar a construção de uma plataforma pública, né, envolvendo aí as universidades, as instituições de educação básica, né, de modo que nós possamos construir perspectivas, né, de garantia de um processo formativo com qualidade. Isso implicará também em garantia de processos de formação, né, dos educadores para que possam desenvolver as suas atividades, né, nesses ambientes e processos pedagógicos. Acho que o desafio, eles são muito grandes, né? Quer dizer, é preciso encontrar esta perspectiva, é preciso cobrar dos órgãos, dos conselhos, né, dos conselhos municipais de educação, da Secretaria Municipal, mas também estender isso para a alçada estadual e nacional. Quer dizer, é um desafio para o caso brasileiro e nós temos certamente que responder a um conjunto de questões. Né? As primeiras questões estão aí. Como oferecer ensino de qualidade por meio de atividades não presenciais? Quais são as condições objetivas, quais são as políticas que estão apoiando aí? E, num segundo momento, quando as condições sanitárias permitirem, né, para alguns essas condições serão garantidas após a vacina, mas essa é uma discussão que está em curso aí entre os especialistas, né, a gente concretamente colocar quais são, né, que medidas deverão ser tomadas para esse retorno às instituições educativas. Quais são os desafios sanitários e pedagógicos, né? Quer dizer, como acompanhar estudantes que tiveram tratamento diferenciados, alguns com acesso a atividades e outros não. Né? Então é preciso repensar todos esses processos, é preciso, de fato, pensar, né, que o ponto de vista agora a ser articulado, ele é um ponto de vista que envolve a articulação, a interlocução entre saúde e educação. Né, e que o calendário não é a questão crucial, o calendário é uma variável. Nós temos que pensar muito concretamente quais serão essas dinâmicas formativas, como envolver o conjunto dos profissionais e os estudantes. E, para isso, certamente, será necessário políticas de apoio estudantil, envolvendo aí acesso a computadores, pacote de dados, né, a questão da formação de professores e até, eventualmente, se for pensar o ensino híbrido. Né. O retorno, certamente, se fará com condições diferenciadas, como frequentar a escola em dias alternados, né? Quer dizer, então nós temos aí todo um cenário que precisa ser pensado. E isso certamente deverá ser objeto de discussão e tratar, inclusive, quer dizer, como é que está a realidade em BH, quais são as escolas que fizeram atividades, que atividades foram feitas, né? Quais são as necessidades de uma política estruturante, né, e conectada à educação e saúde para este momento, né, para se pensar o retorno, e, sobretudo, para se romper com a concepção bancária de educação, numa linha de se assegurar, né, o direito à educação com qualidade. Né? Então, são esses, assim, alguns apontamentos, né, tenho aqui um conjunto de outros elementos e dados, mas que nós podemos deixar para o momento seguinte, né? Mas é fundamental nós também garantirmos conexão das instituições educativas, né, com os estudantes, com os pais, né, sempre colocando para eles também quais são esses desafios, os limites das políticas que estão sendo adotadas, as necessidades de interação e as exigências daí decorrentes, né, e a preocupação mesmo com o processo formativo, com a garantia das condições sanitárias para que possamos ter um retorno, né, e certamente uma dinâmica formativa que esteja na contramão do que nós estamos vivenciando hoje. O que nós estamos vivenciando hoje é que a falta de políticas
nacionais, estaduais, em muitos casos municipais, a falta de um movimento do Estado, da federação, já que somos uma república, da federação, direcionada a garantirmos políticas intersetoriais entre a educação, quer dizer, a ausência disso tem levado ao incremento de mortes, quer dizer, tem levado a nós chegarmos numa situação como essa do nosso país, em que nós temos mais de 122 mil mortes pela Covid. Isso tem um impacto social, político, psicológico, inclusive, de grandes dimensões. Então, acho que é momento de nós chamarmos a atenção, defendermos esta dinâmica, buscarmos políticas intersetoriais de saúde e educação e assumirmos a discussão de que não se pode, neste país, naturalizar a desigualdade. Ao contrário, é preciso políticas direcionadas a esses segmentos. Então, eu agradeço e fico à disposição para a parte posterior, que eu considero a mais importante, que são os debates. Muito obrigado. Evângelo, você está sem áudio. Muito obrigada, professor Luiz Dourado. Nós precisamos de modificar um pouco a mesa. Sirlene continua sem áudio, Sirlene? Sirlene continua sem áudio. Chamei a nossa companheira Diana para dividir essa tarefa aqui, de fazer essa interlocução com vocês que estão assistindo, com os nossos convidados. Bom dia, Diana. E também temos uma notícia boa, eu vou chamar a mãe, a Cássia, para se apresentar, porque a gente, que bom, ela conseguiu resolver o problema de conexão. Bom dia, Cássia. Bom dia, peraí que eu acho que você... Bom dia. Nós já fizemos a primeira rodada, aí você se apresenta. Porque agora, eu não sei se você conseguiu acompanhar, aí para que você conseguisse se ambientar, a gente resolveu o problema de comunicação, aí o professor Luiz falou primeiro, depois vai ser a professora Nara, e por fim, você. Mas você pode se apresentar, a gente estava ansiosa em conhecer. Não, meu nome é Cássia, sou mãe de 2 crianças da EMEI, lá aí de Lisboa, uma de 5 anos e uma de 2. Como vocês conhecem os trabalhos das professoras, estamos aí tentando fazer alguma coisa na pandemia. Tá certo. Aí, daqui a pouco, cada palestrante tem, em média, 20 minutos, para trazer suas contribuições para o nosso debate. Nós estamos anotando as perguntas e indagações no chat, para a gente fazer um breve comentário. E também, no chat, tem a lista de presença. Para nos ajudar na localização dessas questões apontadas por vocês que estão nos assistindo, que estão participando do seminário, vocês colocam a palavra pergunta na frente, porque aí a gente já tem um olhar mais apurado e já localiza rapidinho que é uma pergunta direcionada a um dos participantes da nossa mesa. A fala do professor foi bastante significativa, reforça aí que a gente precisa de avançar numa política intersetorial, foi até aprovado na nossa audiência que tivemos na Câmara em julho, a formação de uma comissão intersetorial que foi encaminhada ao Conselho Municipal de Educação. Nós todos temos que acompanhar. Essa comissão é necessária, fundamental para que seja criada e que envolva comunidade, professores, saúde, assistência social, para que a gente, consiga diminuir essas arestas, nas falhas das políticas, e repensar todos os processos necessários para que a gente garanta, a condição do direito, à educação para nossos jovens e nossas crianças. Muito importante também, que eu não posso deixar de falar, que a gente tem que ter, foi aprovado no grupo de trabalho nosso ontem, é um elemento de discussão muito efetivo na diretoria do sindicato, que é a questão da derrubada da emenda constitucional 95, que congela todo o investimento em educação e saúde por 20 anos. Então, assim, a gente tem que se inteirar, articular, levar todo esse debate que está tendo no nosso... Parece que caiu aqui,
mas que a gente consiga, né, envolver toda a nossa comunidade escolar nessa construção desse novo normal, dessas novas condições, né, de trabalho e estrutura nas nossas escolas. Eu vou chamar a professora Nara. Vocês estão me ouvindo? Eu estou assim, eu acho que eu caí. Sim, Evângela, estamos ouvindo. A professora Nara, eu a conheço de outros momentos de discussões nacionais, onde ela foi convidada para trazer essas contribuições, né, sobre a visão, né, sobre como acontecem os processos fora do Brasil, né? A professora, ela é francesa, né? Ela é atuante de movimentos sociais, sindicais, de direito da mulher, direito da educação, direito da criança, né? Direito dos trabalhadores, a manutenção das nossas condições de trabalho, e nada como ela própria para se apresentar e trazer esse debate que vai enriquecer muito o nosso seminário, com uma visão dessa pandemia fora do Brasil. Obrigada, professora. Não. Muito obrigada a vocês por este convite tão importante nesse período. Bom, meu nome é Nara, como a companheira disse, eu sou professora de primária aqui na França e co-secretária do Sindicato Sud Education. O Sindicato Sud Education faz parte da Rede Sindical Internacional de Solidariedade de Lutas, na qual está incluída, participa a CSP com Lutas e sindicalmente vários sindicatos no Brasil. Eu vou tentar contar para vocês como nós aqui, trabalhadores e trabalhadoras da educação, aqui na França, vivemos esta pandemia e as diferentes medidas que foram tomadas pelo governo francês para responder entre aspas, para responder às dificuldades do sistema, né, da escola, a realidade, frente a uma pandemia. Sabendo que, obviamente, podemos trocar experiências e podem servir, né, a experiência que nós aqui na França podamos ter para vocês no Brasil, mas com uma diferença muito forte, né, que o governo do Brasil, o governo do Bolsonaro, é um governo negacionista, né, desde o começo. Não vou entrar em detalhes, vocês conhecem bem mais o governo Bolsonaro do que eu não vou explicar a vocês o grau de negacionismo do Bolsonaro frente a esta doença. Então, primeiro eu vou proceder cronologicamente, para que vocês entendam o que nós vivemos, né, as diferentes etapas, e o que estamos vivendo agora. O governo francês decide o fecho de todas as escolas, tanto do primeiro quanto do segundo grau e da universidade. É uma decisão que foi tomada em março de 2020. Foi uma decisão que foi tomada na sexta-feira, a gente deixou a escola, e o anúncio do governo no domingo, segunda-feira, as escolas da França inteira estavam fechadas. Bom, então, o que nós íamos fazer com nossos alunos, com nossas alunas, como que íamos proceder a que o contato com eles não seja quebrado. Como o professor que falou antes disse, também aqui na França foi a resposta do governo, a resposta do Ministério da Educação aqui na França foi o que ele se chamou a continuidade pedagógica através do ensino à distância. Então, sabendo que era material dos próprios professores e professoras, era material individual, o Ministério não deu nenhum material para podermos trabalhar desde o domicílio, e, obviamente, tivemos que enfrentar
a diversidade, né, a desigualdade entre os nossos alunos, né, aqueles que tinham computador em casa, como foi perfeitamente explicado, e aqueles que não tinham. A questão também a desigualdade geográfica, porque tem territórios na França que têm uma internet bem mais fluida do que outros, né, dos territórios rurais ou de montanha, e também isso do ponto de vista das famílias, sabendo que eram os pais, e para sermos sinceros e sinceras, sabemos que são as mães em casa, que mais ou menos 80% que se encarregavam de conectar o filho, a filha, para poder continuar as atividades da escola, né? Isso, então, carregou profundamente o trabalho, a tarefa das mulheres em casa, foi um aumento da carga mental e da pressão que as mulheres, uma pressão que se adicionou já a todas as responsabilidades que as mulheres temos em casa. Isso é um fator. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores e as trabalhadoras que tinham que trabalhar elas mesmas desde a casa, né, estavam se encarregando dos filhos, das filhas, tendo que enfrentar o próprio trabalho delas e deles, também com a questão a distância também. Isso para as famílias. E nós, professores e professoras, que muitas vezes nós mesmos somos pais e mães, quer dizer, também tínhamos que nos encarregar em casa do nosso trabalho com relação aos nossos alunos e alunas, e, ao mesmo tempo, tínhamos que resolver e nos encarregar dos nossos próprios filhos, que tinham que responder às exigências desses exercícios, do que se chamou a continuidade pedagógica. Isso durou 2 meses, até dia 11 de maio, onde o governo anuncia que há um controle, né, da pandemia, e que vão reabrir as escolas e o conjunto dos estabelecimentos escolares, mas de forma... iam se revezar, iam ter grupos que iam ter aula 2 ou 3 dias, e outro grupo ter aula na outra metade da semana. Essa resposta do governo foi por causa de uma pressão enorme dos empresários, né, do empresariado, para que os trabalhadores e as trabalhadoras, quer dizer, os pais e as mães que estavam em casa cuidando dos filhos porque não tinha escola, possam ir trabalhar. Então, nós somos conscientes, inclusive o Conselho Superior Sanitário, né, porque estávamos no que se chamou uma situação de crise sanitária nacional, com um Conselho Nacional Superior Sanitário que tinha dado não tinha dado aprovação à medida do governo. O Conselho Superior Sanitário disse não, que era muito cedo, que não tínhamos ainda que nos expor coletivamente ao retorno às escolas, né, com tudo que se implica, que as crianças podem estar contaminadas, mesmo se não ter os sintomas, mas podem contagiar. Toda essa parte, então, era importante. Se viu claramente que foi uma pressão do empresariado para que a economia volte a funcionar, porque as únicas atividades que estavam funcionando eram
a saúde, obviamente, né, os hospitais e todos os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, foi um momento dificílimo para elas e eles, por falta de meios, né, que inclusive eu vou fazer uma parêntese, mas o que é interessante também dessa crise sanitária mundial é que coloca realmente, em primeiro lugar, o fracasso absoluto que foram esses 30 anos, estou falando da França, né? Esses 30 anos de neoliberalismo, onde houve uma deterioração, inclusive tentaram acabar com o serviço público de saúde, fecharam o governo de Sarkozy, isso leva uns 8, 10 anos atrás, fechou 40 mil leitos de hospitais públicos, são aqueles que faltaram na pandemia, né? Então, isso é uma reflexão interessante, porque coletivamente, porque foi essa vivência coletiva de estar... De ter que estar na sua casa coletivamente, todo mundo fechado na sua casa, não poder sair, foi uma vivência coletiva que também trouxe uma consciência coletiva que eu acho interessante para as mobilizações que estão por vir. E fecho esse parênteses. Exato, não é diferente de nossa realidade capitalista. Concordo com você, Maria Luísa. Então, isso foi... nós terminamos as aulas aqui no dia 1º de julho, né? Hemisfério Norte, então o verão começa em julho, final de julho. Então, tivemos 2 meses onde tínhamos que ir à escola a semana inteira como professores e tínhamos que fazer os grupos e estávamos com turmas por metade. Mas o ministro não foi claro, né? Eu ouvi o professor que falou antes de mim, justamente com a questão da necessidade de clareza, né, do governo. Ele falou que as crianças tinham que voltar à escola, né, mas que como ele não podia garantir a saúde de todas as crianças, então que a responsabilidade era dos pais e das mães, era opcional, os pais que podiam ficar com seus filhos e filhas em casa, ficavam, e os que não podiam colocar na escola, mas não, o governo não se responsabilizou de nenhum tipo maneira para justamente não se responsabilizar se tivesse contágios entre as crianças, né? E aqui, outro elemento mais de análise da sociedade capitalista é que puderam ficar em casa as crianças, quer dizer, protegidas do contágio, as crianças que tinham o pai ou a mãe que podiam continuar fazendo teletrabalho, que são os quadros superiores, que têm ofícios administrativos e de responsabilidades, e que, na realidade, os filhos e as filhas dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres, precarizados, que se não voltavam ao trabalho, não iam receber salário, que não tinham segurança de emprego, tinham que colocar os filhos e as filhas na escola e expostos e expostas à contagião, né? Então, começamos as férias e, do ponto de vista sindical, o que nós tínhamos como reivindicação no começo no mês de maio, quando foi a volta nas escolas, né? De proteger cada trabalhador, cada trabalhadora de educação que considerasse que o protocolo sanitário não seja garantido na escola,
quer dizer, tinha que ter máscaras, tinha que ter gel hidráulico, tinha que ter tinha que ser, as aulas tinham que ser limpas cada hora. Quando qualquer trabalhadora numa escola considerasse que o protocolo não tinha sido respeitado, nós sindicalmente apoiamos ela e ele a poder se fazer o que na França se chama droit de retrait, direito de sair, de parar de trabalhar. Não é greve, é direito quando você considera que a tua saúde ou a saúde dos alunos e alunas está em perigo, você tem direito de fazer me retiro porque está em perigo, né? Obviamente que podia fazer greve também, né? Apoiávamos situações de greve. E, então, esse é um ponto. Essa foi a política sindical e o apoio que a gente levou aos professores e professoras. Passaram as férias, a síntese que nós fizemos coletivamente com relação ao que se chamou justamente a continuidade pedagógica foi um desastre, não houve nenhuma continuidade pedagógica, né? Obviamente, e aí eu não concordaria com o professor, com o companheiro que falou antes, não temos que colocar ênfase na questão de tentar igualar a questão material de computador, porque a resposta não é essa. A resposta não é essa, porque educação à distância não existe. Educação é uma questão humana. Então, temos que estar em contato com os nossos alunos. É uma questão de troca, de construção do saber. Então, um vídeo não constrói o saber. Então, nós voltamos agora às aulas, eu comecei a trabalhar na segunda-feira, e o que para nós, tinha que ter tido um plano de urgência para a educação, né, nesta volta às aulas. O Ministério da Educação da França se limitou a dizer que estava tudo bem, que não haveria nenhum problema, e o único tema era dar aula com máscara, e só isso, praticamente. Porque um dos ensinos dessa pandemia, né, o que todos os científicos falam, que uma das questões primordiais para que não haja contaminação é a distância entre as pessoas. Então, a nossa proposta, do ponto de vista sindical, nossa reivindicação era que haja contratação de professores e professoras para que as salas de aula não se precise ter mais de 15 alunos na sala de aula. Um professor, uma professora para 15 alunos, alunas. O que isso significa que o presencial pode ser feito, e porque a educação à distância não existe, e foi um fracasso, realmente, esses 2 meses foi um fracasso. A única constatação que a gente pode ter, que esses 2 meses de educação à distância, só o que fez foram aumentar as diferenças e as desigualdades entre os alunos, ainda mais do que no cotidiano. Então, a nossa resposta é que, obviamente, todos e todas os alunos têm que voltar à aula, e é importantíssimo. Esse também foi um ponto positivo dessa crise sanitária, que fez com que, coletivamente, se tomou consciência. Não precisamos nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, de tomar essa consciência, porque já a temos, porque a vivemos todos os dias, mas que a sociedade tome a consciência da importância da escola, da importância social da escola. Ela é essencial para a nossa sociedade, para que porque é um espaço de emancipação para as crianças,
de emancipação para os jovens, e ali se constrói a questão de, bom, todas as questões pedagógicas que vocês conhecem. Então, essa é a nossa linha política hoje, do ponto de vista sindical, é exigirmos mais professores e professoras, que abram, que o governo contrate mais professores e professoras. Essa é a nossa resposta, que nos parece a mais adequada depois do ensino, do ensinamento que foram esses 2 meses de ensino à distância e depois 1 mês e meio de turmas, revezamentos na semana. Não sei quanto tempo me tenho ainda, não quero invadir o tempo dos outros. Bom, eu vou continuar falando, cuidado. Não, conclua, tá? Bom, nós estamos começando o ano escolar, já temos casos de Covid, eu vou lhes dar uma informação, um companheiro meu do trabalho foi testado positivo, quer dizer, hoje eu vou começar a ficar em casa 14 dias, porque eu vou fazer o teste depois da manhã, então, e o tempo de aguardar o resultado, para lhes dar uma ideia, eu moro no sul da França, num vilarejo pequeno, uma região não muito habitada, não tem nem metrô, nem ônibus, e mesmo assim temos casos de contágio. Então, não sabemos, até o dia de hoje, quer dizer, já sabemos desde hoje de manhã a contaminação do nosso companheiro de trabalho, a inspeção, o reitorado ainda não deu resposta, não sabemos que informação temos que dar aos pais amanhã, não sabemos. Não sabemos se a escola vai fechar, não sabemos. O único que temos que nós, professores, que tivemos contato com esse companheiro, de ficarmos recluídos em casa e não poder sair. Bom. Oi, Nara. Oi, obrigada Nara. Pelas suas considerações, pelo jeito, tudo igual no mundo capitalista, aqui e aí na Europa, né? São essas singularidades que o capitalismo se apresenta cada vez mais, excluindo aí tanto os alunos quanto as classes trabalhadoras e retirando o direito, né? É extremamente importante. Durante a sua fala, o chat aí tiveram várias considerações, colocando como que é bom a gente ouvir as considerações, reflexões e os fatos, né? Porque fatos contra fatos não há argumentos, né? É muito importante trazer a sua experiência, ouvir, porque é isso que o nosso sindicato aqui, o Sindirrede, que é filiado à Conlutas, é isso que nós temos apresentado para os nossos colegas. Nós temos discutido, inclusive, no primeiro seminário, e nesse seminário também, sobre a necessidade de nós não permitirmos que esse discurso, né, envolvendo aí as tecnologias, possa sanar essa questão do ensino, né? E com este cuidado mesmo, porque o ensino é uma questão humana, e a sua fala foi muito gratificante escutar quem está presenciando isso em outro lugar, né? Quem está passando por tudo isso e as preocupações tanto das famílias quanto dos trabalhadores, né? Quanto e a falta de preocupação do governo, porque aqui também a gente caminha na mesma percepção, né? É uma falta de preocupação com as questões que são humanas, né? A Covid, ela mata, ela é muito séria, tem que ter um processo, uma política que possa cuidar das vidas em primeiro lugar. E se existisse isso, talvez a gente já estaria bem mais à frente aí do combate e cuidando das vidas para que, de fato, a normalidade possa ser restaurada no processo, pelo menos, educacional,
Então, a gente agradece as suas contribuições. Obrigada, É uma pena, Nara, porque você não vai poder ficar até o final, né? Porque você vai ter que sair. Então, gente, a gente já agradeço, Nara, as suas contribuições e fica o convite para que você possa participar em outros momentos conosco, nas nossas reflexões aí. E também deixamos aqui o nosso apoio e a nossa disponibilidade também para participar de debates na França, porque eu acho que é importantíssimo nós termos essa percepção internacional das opressões, né? É isso que o capitalismo faz e a gente precisa lutar a classe trabalhadora aí unificada. Então, agradeço as suas contribuições, bom dia, espero que tudo fique bem, que você fique bem, seu companheiro também, tá certo? Muito obrigada. Gente, então, dando seguimento aí ao nosso seminário, eu vou chamar agora, nós falamos muito, nós estamos falando sempre que tem a família, que tem os professores, que tem os alunos, a falta do governo, a falta do Estado, o Estado enquanto esse elemento aí que traz as respostas para as questões que são emergenciais, lembrando que a pandemia é um problema. Nós estamos num processo que exige respostas, que são respostas efetivas, e existe uma ausência do governo de todos os lados que coloca em nós essa responsabilidade. E aí a gente pergunta, o que as famílias pensam sobre isso? O que as famílias estão sentindo nesse cotidiano dentro das suas casas? Quando a escola deixa de estar efetivamente organizada nos horários, né? Porque nós temos a escolarização do nosso tempo. É isso que a escola ela faz, ela escolariza o nosso tempo, então nós temos todo um roteiro de organização. Então, é muito importante nós identificarmos como que nesse processo, quando a escola ela é retirada para uma questão de cuidado da vida, como estão os nossos alunos, como estão os nossos, os filhos, os pais desses nossos alunos, e como pensar um possível retorno, tendo em vista todas essas questões que nós já estamos assistindo, e tendo em vista as questões dos parentes, dos elementos que compõem a família, né? Os nossos estudantes, os pais, os familiares que compõem essa família. Então, a gente chama para fazer parte da mesa agora a Cássia. A Cássia. Ei, tudo bem? Cássia? Então, a gente espera que você tenha aí com seu pequeno, pode ficar à vontade. Eu tenho uma pode ficar à vontade, que é isso mesmo, a gente sabe. Bom dia, pequena. Então, fala, a gente gostaria que você fizesse as suas reflexões aí e fique à vontade, tá? Tá bom. Meu nome é Cássia, né? Igual eu falei, tenho essa daqui, que também é da Laí de Lisboa, de 2 anos, e o Cauã de 5. O que a gente está achando tudo isso na pandemia? Eu tenho conversado com muitos pais, inclusive a escola, né? Tem mandado os vídeos. A gente está achando que está vago, mas não pela escola. A escola está esforçando, os professores estão esforçando, mas as crianças, elas não têm igual, assim, vou falar da educação à distância, né? O que eu acho, o que eu vejo, minha experiência como mãe? Eu acho que é impossível. Eu tenho de 5 anos que a gente estava, assim, ano passado, ele estava numa sala e, por diminuição da turma, juntou a turma e a turma está super lotada. Até os vídeos que as professoras mandam, as brincadeiras, ele não é muito participativo. E a gente vê, eu reparo no grupo, né, que os alunos que era da sala dele, os coleguinhas que era da sala dele, têm a mesma coisa, não participa, por mais que a professora chama, tenta puxar ele, a gente também tenta, ele não tem o interesse, porque trocou, e assim, eu falo que não acostumou, foi muito pouco tempo, né, que eles tiveram, e também tem a de 2 anos que gosta, assim, de participar, só que ela não, assim, é uma coisa muito rápida. Participou e ali de instantes, 2 minutos no máximo. A gente não quer, assim, a gente conversa muito, a gente não quer exercícios para mandar para a criança, porque igual eu sou mãe autônoma, trabalho com vendas, meu marido ele trabalha também, ele está em teletrabalho.
mas não temos tempo para dedicar ali a criança igual aqui. Se eu estiver colocando ele para fazer o exercício, vamos pouco só ele vai ter o exercício, que é o de 5 anos, né? Que próximo ano vai para o ensino fundamental. Eu não consigo dedicar esse tempo a ele, e porque na hora que ele está fazendo, já até tentei pegar alguns exercícios, passar com ele começa a fazer, a gente coloca a pequena para colorir, para fazer outra atividade, ela para, e nisso ela vai brincar, ele vai e começa a distrair com ela também. E a gente vê que é impossível esse teletrabalho. E outra, a questão da tela, né? Eu tenho na minha família uma criança de 2 anos, fez 2 há pouco tempo, que ela tem, foi já diagnosticado por médicos que ela tem o vício da tela. Quando ela está com a tela, assim, com o celular, que é o celular, a gente vai tirar dela. Ela tem crises de 1, 2 horas de choro, e se você não devolver, fala que esqueci o nome da doença. Ela chora até ela conseguir o que ela quer. Não é manha, ela quebra, ela faz tudo para, assim, até se machuca por causa do uso de tela. Se a gente retira. Então, é uma coisa prejudicial. E o exercício, à distância, o que acontece? Aqui a gente vê os pais, eu até esses dias comentei que os pais, se fosse fácil ser professor, não precisava de estudar, tanto que o professor estuda. A gente tenta fazer um exercício, e ali a criança não responde, gera uma frustração tanto para os pais, que é e para as crianças. Então, assim, a família toda fica frustrada, e ainda gera o estresse, né? Tanto da criança. Então, eu falo assim que eu falo que eu tentei, agora eu faço quando ele quer falar assim, mãe, hoje a gente pode fazer alguma pode colorir, vamos brincar de fazer o alfabeto, aí a gente vai. Mas quando ele não quer, eu agora aprendi, deixa ele brincar, porque agora não é hora dele aprender, escrever, ler. Eu falo que ele vai ter isso o resto da vida. Na hora que tiver com os professores, eles vão aprender. Comigo, eu vejo que eu não consigo fazer isso. E não só eu converso com outros pais que estão tendo a mesma dificuldade comigo, que eu. A gente conversou esses dias no WhatsApp, bastantes pais, que a gente não quer exercício, a gente não quer aula à distância, a gente quer ter a escolha das crianças poder, a gente falar assim, ela segue para o próximo ano, ou se ela fica, a gente quer essa escolha. A gente poder optar. A gente não quer, a gente vê que a gente não tem essas condições de ser professor. Tem até um meme rolando muito nas redes sociais. Se eu ser professor, ensinar, dar aulas, meu filho, até o final do ano eu ganho o diploma de professor ou ganho Rivotril? A gente brinca que ganha o Rivotril. Então, assim, é estressante tanto para a família quanto para a criança. E tem aqueles pais, igual eu, sou autônoma, eu consigo dedicar algum tempo para a criança. E aquelas crianças que os pais já estão trabalhando? Eu acho que a gente tem que cobrar, não da escola, e sim dos governantes, né? Políticas públicas de confiança, que que a escola não é depósito de criança, onde tem que os pais tenham condições de acompanhar aquela criança. E não cobrar dos professores, eu acho que eles estão tentando fazer um trabalho que é impossível. Eu vejo também a rede estadual, né, está tendo o trabalho que é o EAD, conversam com muitos pais, eles falam assim, eu não faço, por mim, minha criança já perdeu o ano, que não tem jeito. Esses dias a gente tem um grupo da sala, peraí, só um momento. Espera só um momento. Camila, dá licença daqui. Calma, por favor. A gente estava conversando e minha colega falou assim, gente, eu não estou aguentando fazer os exercícios. Tem exercícios de artes que eu não sei, tá mandando eu gravar a criança fazer uma malabarismo. Aí a gente brincou, manda ele colocar um ovo brincando na colher. E assim a gente vê que a realidade é muito diferente. Vai. Pode. Aí a gente fala que a gente, igual aqui, né? Enquanto eu estou conversando, eles estão tentando chamar a atenção. E a gente vê que é impossível.
E a gente estava falando que o que está acontecendo no mundo, só um momento. Gente, acho que a Cássia caiu. Voltou. A gente aqui vê a realidade, que é muito difícil. A gente vê que as professoras estão se esforçando, igual eu vejo os estresses aqui da minha vizinha com o filho dela, que está tendo uma aula à distância, ela fala assim, não adianta. A gente vê a dificuldade dela, peraí, ô Camila, vai, pega lá. E a gente vê que ela tenta fazer os exercícios, ela fala assim que tem hora que ela esqueceu, pela correria do tempo, o que aconteceu. E a gente vê que muitas vezes não é aquela coisa toda, sem contar o computador, que é prejudicial, sem contar que as famílias não têm estrutura. A gente não tem estrutura, a maioria. Eu falo que eu passei por 3 meses em 3 regionais, na Regional Norte, agora que eu estou na Pampulha, e na Noroeste, que é onde eu moro. E a gente vê uma diferença muito grande. E se colocar o EAD, não vai colocar, não vai atingir todo mundo. Igual os questionários aqui no bairro mesmo, eu vejo no grupo da minha escola, eles pedindo para as famílias ainda responder o questionário. Não é falta dos professores motivar, mas eu acho que é muito difícil manter o relacionamento das pessoas entre o vídeo com a gente, com as crianças. Porque eu queria saber como que, assim, eu até brinco que os professores têm armas mágicas, meus filhos sim estão sentindo falta da escola, mas eu prefiro eles em casa comigo do que eles ir para a escola, pegar um transporte público, pegar uma van. Nem todas as crianças estão conseguindo fazer o distanciamento, o isolamento, né? Eu falo também muito que se uma infestação de piolho, uma criança com piolho dentro da sala, faz uma infestação total, imagina um vírus que é invisível. É isso que eu tenho para falar, não tenho assim, para concluir, que nós pais, vou fazer minha conclusão, que a gente quer o direito de ter o direito de escolher o que é melhor para os nossos filhos, se eles podem repetir o ano, ou se eles avançam. Eu acho assim, que os pais, as famílias, que tem que olhar e decidir o que é bem para as crianças, que elas estão, se elas respondem ao próximo ano. Não vir e aplicar para a gente o exercício à distância, se a gente não vai ter condições de fazer. É esse meu ponto de vista. E muito obrigado por estar participando, ter me dado essa oportunidade. É muito significativa a fala da mãe, né? Agradecer muito, né, a presença. A gente percebe, né, como é difícil a rotina da casa, a rotina da família, né, as mulheres que são aí, que cuidam dos seus filhos, que trabalham dentro de casa, como tem sido. E como essa visão irreal, né, que está sendo construída, de que a gente tem um modelo de família que dá conta tanto desse momento, dessa interação família-escola, como dá conta de todas as tarefas. Eu conversei com a Cássia, desculpe, e ela me disse que na rua dela morreram 8 pessoas de Covid. E que a rotina dela tem sido de dedicação exclusiva para os filhos e para o trabalho autônomo. O que a gente está
buscando aqui, através desse convite, dessa mesa, refletir, é que as ações que muitas vezes são bem intencionadas e construídas dentro das escolas não têm alcance real na vida dos nossos alunos, na vida dessas famílias. Né? A professora que antecedeu, a Nara, também trouxe, né, a experiência dela e a valorização da importância da interação na educação enquanto princípio para se fazer valer toda a construção que é feita, que tem a ver, né, com os nossos ambientes escolares que se dão de forma presencial. O professor Luiz traz uma perspectiva de uma defesa da inclusão digital, né, defesa do investimento e tudo, mas a gente vê que o que está nessa estrutura dessa sociedade, ela tem silenciado todas as camadas, tem colocado nós, professores, como se fossem as pessoas que conseguem, que se desdobram, que doam sua força de trabalho, que pagam, que investem em si próprio para conseguir garantir uma comunicação, uma comunicação usando aí as nossas tecnologias. Então, assim, diante desse cenário, né, tivemos aí vários comentários importantes dos nossos colegas, eu vou falar algum deles, né, pegando a a Maria de Fátima diz, vida real que fala, né, Cássia? Ótimo o sindicato ter convidado a mãe, para que a gente veja a realidade das famílias e entender o ensino remoto emergencial é falácia. Outra fala, da Maria Gorete Cruz. Nossa, é exatamente como penso. A educação à distância não é solução. Não existe aprendizagem sem a afetividade, toque, olho no olho. Excelente fala da professora Nara. Outro comentário é da Joyce Alckmin. A educação não faz sentido se não for pensada em uma concepção humana. Gostei da fala da professora Nara. Pensar na questão humana. Imigrantes, trabalhadores com formação precária e seus filhos nas escolas. Eu incluo a questão indígena, né, também, né, a questão do sem casa, do sem teto, né, essa violência toda que a gente está assistindo, né, contra essas comunidades que se organizam aí para fazer valer o seu direito. O José Luiz Gomes coloca uma pergunta. Aí eu vou direcionar a mesa. Concordo com tudo que vem sendo falado esses dias, mas pergunto, qual a melhor proposta para manter os direitos dos estudantes de acesso ao ensino e à saúde? Outra pergunta da Maria Laura, como garantir políticas públicas num país que caminha para o Estado mínimo ou o Estado zero? Desejo maior de quem governa esse país? Outra indagação, um comentário da Maria Laura. O mal não pode ser naturalizado, a desigualdade não pode ser naturalizada, a morte por Covid não pode ser naturalizada. Luiz Gomes. Concordo com tudo que está sendo falado esses dias, mas pergunto, qual a melhor proposta para manter os direitos dos estudantes de acesso ao ensino e à saúde? Eu acho que eu repeti. E a Estela Diniz, um comentário, né? É o que está acontecendo em BH. Autonomia, entre aspas, das escolas é igual a abandono governamental à população e aos profissionais da educação. E tem duas indagações e perguntas, né, do Márcio Paulo, direcionadas ao professor Luiz Dourado. Você acredita que há possibilidade, no marco normativo de hoje, da escola pública ser parte de uma rede de proteção da criança e do adolescente para articulação com a saúde e assistência social?
E o comentário, e mais um comentário do Márcio Paulo, fala da conselheira do Conselho Nacional de Educação e secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, entre aspas. Não adianta dizer que quero garantir a qualidade e equidade. Eu também quero. Mas se isso até hoje não conseguimos, vamos conseguir agora no momento de pandemia, que é a total naturalização da desigualdade, né, gente? E a pergunta inicial, a primeira, que é direcionada ao professor Luiz, qual a sua avaliação sobre a colisão Governo Educação Já, liderada por Todos pela Educação, aglutinando estados e municípios em torno do Sistema Nacional de Educação? Então, assim, são vários questionamentos. O nosso seminário, ele não tem o objetivo de finalizar, de limitar essas discussões, né? Eu estou tendo um problema de conectividade, não sei se eu estou ao vivo, porque, para mim, as pessoas estão todas sem comunicação comigo, mas eu repasso para a mesa, para a Diana, para as pessoas, e para os nossos convidados, né, essa tarefa aí de dialogar com essas perguntas e trazendo aí as suas considerações também sobre esse debate dessa mesa hoje tão importante para a gente alencar mais elementos, a nossa construção, nossa formação e nossa atuação política e de reivindicação junto à prefeitura. Obrigada. Então, Evangelho, eu vou propor para a Nara falar primeiro, porque ela está com um probleminha de horário, né, Nara? E aí, você fala primeiro, 5 minutos para cada, 6 minutos para cada, a gente avisa quando estiver faltando tá bom? Tá bom, muito Fica à vontade, Nara. Em primeiro lugar, antes de responder, dar alguma resposta, eu queria agradecer profundamente a Cássia por sua intervenção, por essas crianças que nos mostraram a realidade e não que vai completamente ao contrário das declarações dos ministros de educação no mundo inteiro. Isso é a realidade do que as mães tentam fazer dentro de casa com as crianças. Isso era uma parênteses e para parabenizar a Cássia, muito obrigada. Eu acho que temos que separar as etapas. Eu acho que o Brasil está numa etapa onde a única resposta e a única prioridade hoje é a saúde da população. E, então, para preservar a saúde da população, né, vocês estão numa situação terrível, né? Oficialmente 123 mil mortos, e se calcula que esse número é só 10% da realidade, né? O que mais ou menos se pareceria ser que teria 1 milhão de mortos reais não contabilizados, né? Isso é as informações que saem do... Bom, então, eu acho que nessa etapa que o Brasil está passando, a prioridade é a saúde da população na globalidade. Quer dizer, deixar só as atividades essenciais para a vida, a saber, saúde e alimentação, né? Que são realmente... E limpeza, né? Que nós... o que nós vivemos há uns meses atrás, quando a gente estava totalmente bloqueados, né, não tínhamos direito de sair, é que essas 3 atividades são essenciais. Não o resto da economia, que parem de falar de economia, e que parem de falar de aprendizado à distância que não existe. Ao invés disso, isso sim, nós, trabalhadores da educação e trabalhadoras da educação, nesse período onde a saúde é primordial, termos pelo menos um contato telefônico com as famílias dos nossos alunos e ter um contato, isso é importante, saber como eles estão. Não podemos falar de aprendizado quando a Cássia conta que 8 pessoas na rua delas morreram, quer dizer, os filhos da Cássia devem ter ouvido, quer dizer, de que aprendizado a gente está falando? Temos que falar do que realmente estar
no eixo das preocupações do que os nossos alunos estão vivendo. Isso é educação, né? Então, depois que, quando a pandemia se abaixa, quando tem uma curva, né, ali podemos refletir coletivamente de como voltarmos às aulas, às escolas, e em que condições temos que voltar para continuar preservando a saúde de todo mundo e que sejam condições de aprendizado e de trabalho que sejam corretas para todo mundo e preservar todo mundo. Bom, e para aí, para dar o tempo aos outros companheiros. Gente, então nós passamos agora a palavra para o professor Luiz Dourado, para que ele possa fazer as suas considerações, e agradeço à professora Nara pela exposição, pelo tempo, né, pelas suas contribuições hoje aqui na nossa manhã de trabalho, desejando aí que depois, quando isso tudo passar, nós possamos aí dizer que resistimos e conseguimos garantir que o direito à educação seja preservado por todos os governos dos diferentes países aí. Obrigada. Inicialmente agradecer, né, eu quero dizer da satisfação de ouvir a professora Nara, de ouvir a mãe Cássia, que eu acho que trazem questões muito importantes. Eu gostaria de fazer algumas pontuações. Primeiro que a educação é um campo de disputas, e nós temos que disputar, e nós estamos disputando ao definirmos que nós queremos uma perspectiva de qualidade de educação para todos e todas. E o que a gente tem nesse processo, que já era anterior à pandemia e que se intensifica agora? Tentativas históricas de desqualificação da escola pública. Mas, por outro lado, nós estamos tendo, e a professora Nara chama atenção a isso, uma tomada coletiva de consciência da importância social da escola. Eu acho que são questões aí realmente muito importantes para a nossa reflexão. Dialogando com as questões que foram colocadas, eu quero dizer que, primeiro, o que está sendo feito no país não é educação à distância. É ensino remoto emergencial, que é extremamente precarizado. Não estou aqui defendendo isso absolutamente. Eu acho que essas situações de precarização que acabam penalizando os profissionais da educação e também estudantes e seus pais, eu acho que a fala da mãe, da Cássia, é muito importante nessa direção. Eu acho que a primeira questão é essa. A segunda é que eu me contraponho tanto a posições que se colocam a educação à distância sou contra, como aqueles que entendem que tudo que se faz em educação à distância é excelente e democratiza. Eu acho que as duas pontas têm um equívoco aí de ordem política e de ordem conceitual, porque eu vejo a tecnologia não como um fim em si mesmo, mas como um meio. Agora, claramente que as condições colocadas hoje, elas não favorecem, porque senão nós vamos naturalizar a desigualdade. Eu quero enfatizar, como disse na minha primeira fala, que esse momento é de nós denunciarmos a desigualdade. É de nós buscarmos exatamente chamar a atenção para o papel social da educação, da escola pública e também da saúde pública. Se este país não tivesse um SUS, que historicamente vem se tentando desarticular, nós teríamos um número de mortes muito maiores. Então, certamente, a defesa intransigente da educação pública. Mas pensar processos de interação e de articulação com os estudantes e com os pais, eu entendo que isso é vital. Obviamente que isso deve ser objeto de uma política pública. É preciso, inclusive, recurso, é preciso garantir as condições objetivas nas instituições educativas. E aí já vou dialogando com o Zé Luiz, que fala qual a melhor proposta para manter o direito dos estudantes à educação e à saúde. Quer dizer, não tenho dúvida que o isolamento é uma questão central. Quer dizer, no nosso caso, não é tempo de discutir retorno às instituições educativas. Por outro lado, não se pode reduzir o processo formativo a um conjunto de atividades ou a essa visão absolutamente restrita da Base Nacional Comum Curricular. Então, como pensar perspectivas pedagógicas
né, que possam ser interessantes e se garantir nesse processo de conexão com as famílias, discutindo a questão de vida, as condições sanitárias que aí estão, não é? Quer dizer, possibilitando diálogos frequentes nessa conexão instituições educativas e estudantes e pais, não é? E, obviamente, uma cobrança efetiva de políticas públicas. E aí já vou articular com a fala da Maria Laura, né? Quer dizer, como garantir políticas públicas no Estado mínimo zero. É importante dizer que esse Estado mínimo é para as políticas sociais. Então, nós precisamos denunciar que o Estado está mínimo para as políticas sociais, mas ele é máximo para o capital, para o rentismo, para o setor privado. Né? Então, quer dizer, nesse momento, o que nós podemos fazer, ratificar as nossas bandeiras públicas. Né? Eu quero aqui fazer anúncio de um manifesto dos educadores e estudantes em defesa da vida, da democracia e da educação, feito pelo Fórum Nacional Popular de Educação, né, dizer que a desigualdade não pode ser naturalizada. Precisamos denunciar, né, o uso indevido que tem sido feito da autonomia. Eu não posso utilizar a autonomia, como diz a Estela, né, para penalizar as instituições educativas e seus processos. Mas nós precisamos denunciar, como ela diz, mesmo que esse movimento ele é um movimento de abandono governamental, abandono aos profissionais da educação e aos seus pais. O Márcio traz a questão do marco normativo, Marco, acho que a gente precisa, Márcio Paulo, né? Acho que nós precisamos cada vez mais entender, legitimar este papel da instituição educativa. Né? Nós sabemos que com o confinamento aumentou muito a violência doméstica, inclusive contra os estudantes da educação básica, da educação superior. Quer dizer, então, a escola tem um papel fundante, não é? Enquanto marco normativo. A Jussara está aí dizendo que concorda, né, com essa acepção. Obrigado, Jussara. O marco normativo da escola pública, ela é um espaço, sim, de articulação de rede de proteção social, né, e certamente poderá contribuir para essa discussão. Quando a gente vê análise como essa que foi exposta da professora Maria Helena, né, de que a situação é desigual e, por isso, não será nesse momento que vamos resolver, eu quero dizer que eu também entendo que essa é uma fala que naturaliza a desigualdade. Nós precisamos, sim, de discutirmos as questões concretas, aí a fala da Cássia, da mãe é muito importante, né? Discutimos essas condições concretas, discutimos elas nas etapas, as especificidades de educação infantil. Veja aí, quais são as especificidades de 0 a 3, de 4 a 5, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Quer dizer, que dinâmicas político-pedagógicas poderemos construir? Eu acho que é este o cenário, e certamente que esse momento nosso é um momento de defesa da vida, uma defesa intransigente, do isolamento, como uma condição importante, não é? E, logicamente, estarmos juntos, pensando alternativas, proposições, né? Sabendo que eu tenho defendido, por exemplo, que podemos estar aí discutindo outras linguagens, a literatura, a linguagem fílmica. É preciso sair de uma concepção às vezes, por exemplo, muito restritiva, como é a da BNCC, não é? Quer dizer, que está muito ligada à questão de conteúdo estrito sensu. É preciso pensar as modalidades educativas, a colega colocou aí a questão da educação de jovens e adultos, quer dizer, enfim, precisamos juntos, nessa construção, né, rebatermos, defendermos políticas públicas com recursos face aos desafios que teremos pós-movimento de pandemia. Então, eu quero agradecer a possibilidade do debate, vai dizer que nós realmente precisamos refletir juntos, e eu entendo essa manhã, viu, Evangeline, esse convite, né, quer dizer, como esse esforço, né, quer dizer, como esse esforço de falarmos, olha, as coisas do jeito que estão, o governo está abrindo mão das suas prerrogativas, que são prerrogativas constitucionais, e nós não podemos aceitar isso, nós não podemos naturalizar a desigualdade social. Nós queremos, sim, um projeto educativo, mas que seja inclusivo, que seja para todos. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu cumprimento aí o Sindirede BH, né, por essa atividade. Obrigada. Chama agora a mãe, né, a Cássia.
Habilita seu som. Habilitei. Muito obrigada, né? Gostei muito das falas do professor Luiz e da Nara também. Igual ele falou, e teve um comentário que eu também concordo, que o EAD, eu falo que nem para adultos, porque eu ainda não concluí minha faculdade, está em curso, está trancada, e tive momentos do EAD à distância, eu falo assim, que era totalmente difícil. Então, assim, para adolescente, para criança, eu acho impossível. Eu comentei ontem com a Evelyn que que os pais, né, as famílias, tinha que ter uma forma da PBH inserir ela mais ao cotidiano da escola, ser mais participativa. Antes da pandemia já estava difícil, mas com a pandemia ficou mais difícil ainda. Sim, ela até falou em colocar em propagandas, chamar a família a vir à escola, a ajudar a escola, assim, a resolver, ajudar não, eu falo assim, os pais dialogar com a escola, com a escola, não com a Secretaria de Educação, com a escola não, que a gente tem um diálogo com a escola, com a Secretaria de Educação. Igual a gente responde os questionários, a maioria das vezes vem pronto, tá ali a resposta que eles querem ouvir. A família tem que ter um espaço na Secretaria de Educação para falar tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes acontece, igual eu falei, eu já passei por 3 meses, 3 públicos totalmente diferentes. Muitas vezes a família não é convidada, assim, ela não se sente bem em abrir o que ela está sentindo. E principalmente quanto em zonas mais, fala assim, de risco. Vamos falar nas zonas de risco, as escolas ficam muito mais precárias, por falta de verbas dos nossos governantes. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento que eu falo assim, que aqui em casa, meus filhos, eu não estou preocupado mais com a alfabetização, eu quero formar eles, o 2020 vai ser de ser humanos melhores, e que se tiver um espaço para as famílias falar o que ela pensa da alfabetização, o que ela acha do 2020, como que vai ser colocado 2020 para a criança, ela ter, por exemplo, igual o meu de 5 anos, ano que vem ele vai para o fundamental, muitos querem ter a oportunidade de falar assim, ou ele continua, faz o fechamento do ciclo, né? Ou se ele vai para o fundamental. Como que vai ser o fechamento desse ciclo? Se ele vai sem despedir das professoras, da escola, como que vai ser? A gente está com essa pergunta no ar, porque a PBH acha que está dando uma cesta e está bom demais. Então, essa é a nossa dúvida. Como eu estou aqui falando por várias famílias, conversei com várias famílias antes, inclusive, igual falei, na nossa escola tem um grupo de pais no WhatsApp, foi muito bem colocado isso, que a gente queria ter oportunidade de falar, a gente pôs isso até para a direção, para a coordenação, que a gente queria ter a oportunidade de falar se eles continuam no ensino infantil ou se faz o fechamento, se fecha o ciclo ou se vai para o ensino fundamental. Eu quero agradecer a oportunidade do Sindiredes por estar falando e tá expondo, né, o que a gente pensa, o que eu penso, o que a gente vive, porque a realidade é muito diferente. Acho lindo os vídeos que a escola manda, tentando interagir, mas com as crianças tá difícil a interação via vídeo. Elas gostam do abraço, de brincar no parquinho, é isso que elas querem. Igual se voltar com máscara, eu falo que eu tive a oportunidade já de sair por causa dos médicos com meus filhos, não funcionou, a máscara não funciona, eu surto em 2 minutos, eles pegam na máscara, eles põem a mão no chão. Então, assim, eu acho que a escola, se ela já não tem, como que eu falo, a gente não tem funcionário suficiente para estar ali no momento, como se sem essa guerra que a gente está vivendo do vírus, imagina no vírus, como que seria ir no banheiro, que é o uso coletivo, que
são duas pessoas na sala, uma criança de 2 anos precisa de alguém estar indo com ele, eles não vão estar lavando a mão corretamente. Isso tudo, a gente sabe que os nossos governantes estão sofrendo pressão dos particulares para estar voltando à escola, mas eu acho impossível. Então, é isso que eu quero falar e agradecer muito por ter participado. Obrigada. Obrigada, Cássia. Eu vou me despedir de vocês, né? Agradecer a presença dos nossos convidados, né? Tão ilustres e que trouxeram contribuições tão importantes para a gente refletir sobre esses desafios que estão colocados aí a toda a população e, principalmente, refletir a questão da criança, da proteção. Nós temos notícia, né, de que existe uma quantidade de crianças muito grandes que estão vulneráveis, que estão abandonadas à sua sorte, porque não tem uma política eficiente que garante essa identificação e esse cuidado e acompanhamento e monitoramento da família. Como disse a Cássia, a cesta básica não resolve o problema do desemprego, da falta de posto de saúde para atender as pessoas, desse atendimento psicológico necessário, né, para que tanto os nossos professores como a comunidade em geral e os nossos alunos sejam amparados psicologicamente nesse momento da pandemia, nesse momento do isolamento, de uma mudança extrema e radical na vida de todas as pessoas. Quero reforçar que esse debate ele vai continuar hoje à tarde, nas salas, né, que a gente tem os grupos de trabalho a partir das 14 horas. Vamos ter uma assembleia sexta-feira também, né, que vai trazer todas essas propostas revisadas e novas propostas para que sejam votadas pela categoria. Nós entendemos que esse momento de construção, de validação da força que nós temos dentro dos nossos coletivos escolares e da força que nosso sindicato tem de lutar, né, pelas nossas defesas, pela uma qualidade da educação, pela ampliação de condições de acesso, porque hoje a gente tem informações que chegam das escolas, igual eu sou professora do 3º ano, dos meus 20 alunos, eu só consegui ter retorno de 3 alunos. Então, assim, será que essas atividades estão sendo propostas, elas estão atendendo às expectativas e às necessidades da família? Sabe, todo mundo está numa busca individual para resolver o problema, mas a nossa busca é coletiva, uma política que respeitem as famílias, respeitem as crianças, garantam aí condições de trabalho, né, para os professores, né, que tenha essa escuta respeitosa, delicada, mas que tenha uma ação concreta, exposta na realidade. Né, nesses últimos dias eu tive mais contato com a Cássia, que foi a pessoa que eu fiquei conhecendo, que foi uma indicação pelo protagonismo dela, né, pela história dela de atuação dentro da escola. Uma mãe me indicou. Então, assim, esse caminho de alcançar as pessoas para serem esses interlocutores, né, que vão dialogar com todas as necessidades que estão impostas aí, é fundamental. Eu vou passar para a Diana, agradeço. Desculpa os atropelos tecnológicos, eu fiquei sem som, eu caí. E, assim, e não é por falta de investimento próprio, não, porque a gente está se esforçando muito para a gente dar conta de todo o debate e de dar conta, né, de representar as nossas lutas aí junto às nossas escolas e comunidades escolares. Obrigada, Bruna, obrigada, Flávia, obrigada, Diana, obrigada, Sirlene, obrigada, Diego, Nara, o professor Luiz, né, Cássia, que hoje dividiu essa mesa, encerrando o nosso seminário, nosso seminário de lives, né, porque o seminário ele continua, e, né, que tivemos várias pessoas que contribuíram muito também nos outros dias, e agora passa a bola para a Diana. Um bom dia a todos, a gente se encontra às 14 horas na sala de educação infantil. Bom dia, obrigada, Evangeli. Eu gostaria de agradecer, na verdade, pedir aí, na verdade, colocar, assim, que dentro desse contexto, que tantas coisas estão acontecendo, muitas vezes a gente fica sem voz, né? E Sirlene, não precisa se culpar porque você ficou sem voz. Isso acontece mesmo,
né? Por isso que a gente não pode obrigar que as professoras e os professores gravem vídeos ou façam algum tipo de interação, porque muita gente está adoecendo, isso é fato. Tem muita gente que está adoecendo, e Alexandre Calil e Ângela Dalben estão cortando as dobras das professoras e dos professores. Não estão pagando o ticket alimentação, que complementa a renda desses trabalhadores. E o que essa live está falando aqui? É preciso cuidar da vida. O que essa live está colocando aqui, o nosso sindicato está colocando? Contra fatos não há argumento. Não há justificativa para tirar a sobrevivência das professoras, das famílias. Tem que ter uma posição política que cuide da vida dos trabalhadores. É isso que nós estamos falando aqui. Não tem que investir em tecnologia para acabar com o nosso fazer. O professor Luiz Dourado falou aí que as tecnologias, elas devem ser utilizadas, elas não devem nos substituir. Elas não devem nos substituir. É essa a questão, porque o capitalismo, ele pega todas as formas de invenção para oprimir e para explorar a classe trabalhadora. E para quem ainda não leu, é uma opção de ler, de não ler. Marx ou outros quaisquer teóricos que discutam aí as questões do capitalismo e da opressão, nós estamos sendo explorados. O nosso sistema é esse. Então, a gente precisa saber que sistema que nós vivemos, para a gente compreender que não é falácia, não é politicagem. É o nosso fazer que está sendo colocado nesse sistema. E esse sistema, ele tem usado de todas as formas para retirar os nossos direitos. A fala da Cássia, como você representou tantas mães, e nós que somos mães também, nós professoras, Cássia, nós somos mães. Nas nossas escolas, nós temos coordenadoras e professoras que têm que fazer um monte de atividade com tudo isso aí que você está passando na sua casa. Então, você nem precisa de ter vergonha, porque como eu me senti representada por você, e eu tenho certeza que muitas mães que não viram, e que viram agora, e que não viram, se sentiram muito contempladas, porque é isso que nós passamos dentro das nossas casas. Ou você tem o seu filho chamando a sua atenção, ou você tem o seu filho pré-adolescente ou adolescente que não chama a sua atenção, mas ele se silencia, porque você está se fazendo ausente dentro da sua casa. E isso não é possível que a gente permita naturalizar. Não é natural isso que está acontecendo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Você colocou que sua família sofreu Covid, né? Passou por essa questão. Quantas famílias da rede municipal também passaram por isso? Quantas pessoas perderam entes? Nós perdemos trabalhadores aqui na nossa rede. Então, assim, será que esse governo que está aí agora discutindo com alguns grupos de professores e professoras, ele está de fato preocupado com o que está acontecendo na periferia? Está de fato preocupado com o que está acontecendo nas nossas vidas? Não está. E aí a gente já pode até deixar um alerta, amanhã a gente vai ter uma reunião, e é muito importante que nessa reunião haja a resposta para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Nós queremos a retomada dos contratos. Nós não queremos novos. É a retomada dos contratos. Nós queremos que o cuidado da vida das famílias, dos estudantes e dos trabalhadores, Alexandre Calil e Ângela Dalben, sejam respeitados. Não dá para você falar para o público que está cuidando da vida, que está tendo preocupação com a educação, e na escola vocês oprimirem as trabalhadoras e os trabalhadores. Tem muita gente adoecendo. E não dá para a gente naturalizar esse normal. Não é normal vocês acabarem com a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores. Essa conta não é nossa e a gente não aceita pagar. Então, agradecer a todos que participaram, agradecer a mesa, agradecer a Evangeli, agradecer o Diego, que não apareceu, Diego, mas está dando um suporte técnico aí para a gente, muito importante, né? Agradecer o professor Luiz Dourado, a professora Nara também, que nos brindou com os fatos que estão aí, né? E a Evangeli também, as nossas intérpretes, como sempre.
e chamar vocês para participarem dos nossos grupos de trabalho hoje à tarde, que serão temáticos, grupos temáticos, né, por segmentos, na verdade. Então, cada um foi direcionado para um segmento. Se você recebeu o e-mail, você vai direcionar vai ser direcionado o link para você participar da sala. Peço desculpas, pedimos desculpas em nome da comissão de algumas coisas que estão acontecendo. Gostaria de deixar aqui, mais uma vez, agradecimento a toda a equipe da comissão e os coordenadores e as coordenadoras dos grupos de trabalho. Está sendo feito um grande esforço para que tudo isso possa ser efetivado. E a gente está contando com toda a tecnologia das nossas casas também, né? Então, é muito importante falar, por isso que não tem que pedir desculpa, Evangelho, de cair e levantar. A gente só não pode desistir, né? E continuarmos aí nas lutas e agradecer, mais uma vez, a todos que estão nos acompanhando. Bom dia. Bom dia. Só queria reforçar que nossos grupos temáticos, a gente tem um dos assistentes educacionais, a gente está tendo aí, a prefeitura fez várias orientações, nós precisamos de avaliar essas orientações, nós temos um indicativo de greve votado, porque a prefeitura colocou os assistentes um retorno presencial ao trabalho, sem que hajam protocolos aprovados para a cidade, sem que haja queda na contaminação, sem que haja vacina, porque essa é a nossa defesa, a defesa pela vida. Então, nossos grupos, as pessoas que estão tendo alguma dificuldade, né, de participar, podem entrar em contato com a diretoria do sindicato, com os representantes da categoria que compõem a comissão, para que a gente não quer ninguém fora, a gente quer que todas as pessoas que querem participar desse debate, dessa construção, estejam presentes conosco. Tá? Um bom dia, uma boa tarde, né? Bom dia ainda, né? Uma boa tarde e que a gente se encontre daqui a pouco. Obrigada. Até mais, gente.